Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira formação, né, nesse ciclo de palestras que nós estamos proporcionando, né, pelo 7º Prêmio Dana de Artes Visuais, que vem cheio de novidades. Ontem tivemos o lançamento do edital, diretamente do Quiosque da Cultura, com uma transmissão via live no Facebook da Prefeitura, né? Eu vou passar algumas orientações antes de passar a palavra ao Guilherme, né, que é o nosso palestrante de hoje. Agradeço imensamente a presença do Luiz Pedro da Dana, né, que é o diretor de comunicação e marketing da Dana, e ele é o nosso contato, né, na Dana, que é a financiadora do prêmio e que super apoia, né, levanta a bandeira e a importância da iniciativa privada também, né, aportar recursos e acreditar, né, nas artes visuais e na cultura em geral. Muito obrigada, Luiz Pedro. Temos também uma das juradas aqui participando, a Cristina Arts. Se eu não mencionei alguém, peço desculpas, tá? Acho que a Marcilene Forek, que também é uma das palestrantes da palestra de sexta, tá entrando em seguida. Agora mencionaram a Jussara, que também vai ser uma das juradas do Prêmio Dana. Então, sem mais delongas, né? Eu vou passar algumas orientações aqui, principalmente sobre a lista de presença, né, a confirmação da presença, porque essas oficinas são abertas ao público em geral, mas para os interessados em escrever projetos no 7º Prêmio Dana, elas contam como pontuação extra, né, e o documento que a gente tem, a forma que a gente terá de realizar essa confirmação de presença será pelo preenchimento do formulário, que eu vou disponibilizar ao longo da oficina, no chat, né, e tem que ser feita a confirmada presença por este formulário, é a única forma, não adianta dizer depois que eu participei, eu estava presente, a oficina foi gravada, é só conferir, a lista de presença é esse formulário que a gente vai fazer essa conferência, tá? Então, como eu já disse, né, a participação registrada no formulário contará como pontuação extra, né, aos que inscreverem projetos no Prêmio Dana, somando 2,5 pontos por formação, sendo que se vocês realizarem todas as formações até sexta-feira, vocês podem chegar ao total de 10 pontos, né, de acréscimo. O participante preencherá o formulário de presença oficial com seu nome e se representa algum coletivo artístico. Isso é bem importante, para a gente poder destinar a pontuação depois para os coletivos, né, e não somente para os proponentes, né, a pessoa física que está participando ali, então tem que informar isso. Boa noite, Isabel. O link do formulário para o registro, né, da presença eu vou disponibilizar após 1 hora de oficina, né, para que vocês preencham. Esse formulário será encerrado ao final da oficina, então vocês têm que preencher ele antes do final da oficina, porque senão depois não tem como preencher o formulário de presença, tá? Não será aceita nenhuma forma, né, de confirmação de presença, seja vocês mandando para o e-mail do quiosque, me mandando por WhatsApp, pedindo para revisar a gravação. A forma de inscrição é o formulário de presença. Depois, quando vocês forem se inscrever no Prêmio Dana, os que quiserem, né, receber pontuação, não precisam enviar o comprovante que vocês vão receber um extrato no seu e-mail, a gente que vai fazer a conferência, então não precisa anexar esse comprovante na inscrição do Prêmio Dana.
Após toda a fase de seleção do Prêmio Dana, provavelmente no mês de maio, eu consigo enviar um certificado de participação a todos que registraram presença, né? Vou enviar para o e-mail um certificado digital, né? Que daí vocês podem usar para o portfólio depois, como experiência, como qualificação, vocês podem colocar no currículo de vocês. Se possivelmente depois alguém pedir a gravação para visualizar a nível de conhecimento, eu posso disponibilizar o link, né? Vocês terem acesso ao conteúdo, mas este envio posterior ao encerramento da formação síncrona, né? Que é o que está acontecendo agora, não vai contar pontos na avaliação do projeto inscrito no Prêmio Dana. Tá? Eu só posso enviar a nível de conhecimento caso vocês queiram aprender como fazer um portfólio, mas não vai contar como pontuação, tá? Então, assim, para finalizar, prestem atenção, né? Após a finalização das formações, o formulário de presença será fechado sem a possibilidade que vocês registrem. Então, daqui ali por volta das 20 horas, eu vou disponibilizar o link no chat e vocês conseguem fazer a inscrição ali, tá ok? Alguma dúvida sobre o formulário de presença? Não? Então, vamos iniciar para não alongar muito. Boa noite, Silvia, representante do Conselho Municipal de Política Cultural, né, nossa vice-presidenta. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então, vamos iniciar, tá, a formação. Eu vou apresentar o Guilherme para vocês. Peço que todos mutem seus microfones, tá? Podem ficar com a câmera aberta, mas para não atrapalhar a fala do Guilherme, tá? Então, Guilherme Maltoni é bacharel, mestre e doutor em filosofia pela URGS, com pesquisa em filosofia da arte e estética, com foco em arte contemporânea, contextualismo, relações sistêmicas e teorias da arte. Também realiza estágio pós-doutoral na mesma universidade. É editor da revista Filia, Filosofia, Literatura e Arte, da URGS. E é coordenador do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, Sistema Estadual de Cultura, onde também coordena o Comitê Científico do Mapeamento Setorial das Artes Visuais no Rio Grande do Sul. Foi docente convidado na Casa de Cultura Mário Quintana, Ateliê Livre Chico Stockinger e Casa Mundi Cultura. É professor, pesquisador e crítico de arte. Vive e trabalha em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra ao Guilherme, agradeço, né, a presença dele e essa troca de conhecimentos. Passo a palavra para o Guilherme, então. Muito obrigado, Mari. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês todos conseguem ver? Me escutam bem também? Sim, escutamos bem. Sim, certo. Bem. Ótimo. Então, queria inicialmente agradecer, né, a presença de todas e de todos, agradecer a Dana, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Gravataí, também a Prefeitura, ao Quiosque da Cultura, né, de Gravataí, especialmente os seus agentes, aí, gestores, servidores, na figura da Mari, que organiza com muita coragem esse processo já há algum tempo. É o segundo ano aí de uma parceria, né, super propositiva, eu acho, com o Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, que é uma das instâncias do sistema de cultura do Estado do Rio Grande do Sul, né, que eu coordeno desde 2021, e eu espero, então, que, claro, essa parceria, ela continue e se intensifique aí para o futuro, né. Eu agradeço também, muito obrigado a todas e todos os presentes aqui. É um prazer abrir esse ciclo de formações da 7ª edição do Prêmio Dana de Artes Visuais e estar com vocês hoje nessa noite, né? Sobretudo para falar um pouco sobre a questão dos portfólios artísticos. Antes de nós começarmos, de fato, eu faço assim umas observações bem gerais,
né, panorâmicas, sobre o objetivo dos encontros de formação. A Mari já falou um pouco, mas eu queria retomar, acho importante que a gente reitere esse aspecto, né? Também a Mari pode me corrigir se eu tiver, enfim, errado. Mas os encontros, eles foram pensados, até onde eu entendi, né, como uma estratégia de qualificação das propostas que vão ser enviadas futuramente, que vão ser submetidas e apresentadas à premiação. No entanto, elas atingem, eu acho, um objetivo também muito maior, na medida em que elas qualificam o setor todo, né, porque as pessoas também estão participando, enfim, acho que é algo que vai trazendo também muito engajamento para o segmento e movimentando também as cadeias produtivas desse segmento. Sobretudo, quais agentes, né? Sobretudo os artistas, né? Os agentes que são centrais para o campo das artes visuais, para o segmento das artes visuais, e que é sempre importante lembrar, né? Sem os quais esse campo ele sequer existiria. Então, como o foco é na qualificação das propostas e dos agentes, eu tomei, assim, a liberdade, né, de, ao longo da apresentação, ser bastante prático. Eu sou, como a Mari comentou, me apresentar formado em filosofia, e as pessoas, às vezes, elas se incomodam, né, com teoria demais, né, vocês podem imaginar. Então, eu procurei ser muito objetivo, mas também procurei ser didático. Eu espero que algumas dessas simplificações, elas também não sejam excessivas. Mas, como fruta não cai longe do pé, né, eu vou me permitir também filosofar com vocês em algum momento aqui e ali, eventualmente. Fiquem também muito à vontade, né, para deixar as câmeras de vocês abertas. Eu acho que essa é a proposta também do encontro, mas ao final que a gente faça enfim, um debate, né. Eu só peço que vocês desliguem os microfones agora, né. Eu vou fazer uma exposição e depois a gente parte para o debate, tá? E se vocês também quiserem usar o chat enquanto eu apresento para perguntas, observações, fiquem super à vontade. Depois a gente retoma as questões e a Mari também me ajuda a ir mapeando quais são importantes. Bom, também sem mais delongas, né, vamos ao que então interessa. Eu dividi a nossa apresentação de hoje em 7 partes. Eu fui ousado aqui, mas espero não me alongar demais. Então, na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um portfólio artístico. Na segunda, para que serve um portfólio artístico, qual a sua importância. No terceiro momento, vamos falar do que é essencial constar num portfólio, né? Quais são aquelas partes essenciais de um portfólio. Na parte 4, no momento 4, nós vamos pensar como podemos começar, né, um portfólio artístico, sobretudo para aqueles que ainda não têm um portfólio e precisam desenvolver um. Na quinta parte, ou no quinto momento, a gente vai discutir formas de desenvolver esses portfólios, evoluir eles, enfim, seguir desenvolvendo e atualizando esses documentos. Na sexta parte, a gente vai literalmente colocar a mão na massa. Eu vou sugerir para vocês algumas plataformas que eu acho interessantes para a construção de portfólio. Algumas vocês certamente conhecem, se não todas. E na última parte, se der tempo, também, se ficar muito tarde, a gente pode pular sem problema. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão do portfólio artístico ao livro de artista, para que também a nossa apresentação ela não fique muito, enfim, capturada assim, pela necessidade de pensar no portfólio, mas que também convide vocês a pensar sobre questões aí que são propriamente artísticas, e eu sei que são caras para os artistas, como também são caras para os demais agentes das artes visuais. Bom, vamos iniciar então. Começamos com a questão do portfólio artístico. O que é um portfólio? Né? De um modo assim, muito geral, um portfólio é um documento profissional, e que está presente em diversos segmentos, né? Ele é elaborado normalmente como uma espécie de currículo ilustrado com amostras de trabalhos e ações realizadas. Tá? Então, ele é um documento, ele é elaborado normalmente pelo próprio artista, e ele tem uma finalidade de apresentação pessoal, sempre focando essa apresentação pessoal na trajetória artística, isso é, profissional, na sua produção artística e nas obras específicas que esse artista tem produzido. Então, é importante que a gente entenda o portfólio como um documento que, embora apresente elementos pessoais, individuais, singulares, ele precisa ser entendido como um documento profissional, né? Porque ele resume de uma forma
sintetiza de uma forma ilustrada, de uma maneira ilustrada, tanto essa trajetória artística, quanto essa produção e essas obras que são produzidas. Então, aqui, a gente já teria uma série de elementos, né, nessa primeira definição de portfólio. A gente teria a questão da apresentação pessoal, a gente teria a questão de uma trajetória artística, teríamos a questão de uma produção artística e também, por fim, a questão das obras de arte, né? Então, esses seriam os elementos mais gerais de um portfólio artístico. No entanto, cumpre perguntar, eu acho, o que essas coisas elas significam, né? O que elas são e quais os seus sentidos. Então, eu gostaria que nós nos debruçássemos um pouco sobre esses 4 elementos que estão presentes nos portfólios artísticos: a apresentação pessoal, trajetória artística e o foco nas obras de arte. E vamos discutir, claro, um pouquinho de cada um desses elementos. Eu trago para vocês, então, um exemplo de uma apresentação pessoal. Essa é uma apresentação pessoal. Olá, eu sou o Guilherme, eu tenho 35 anos, gosto de ler, de cozinhar, eu sei fazer tricô, sou formado em filosofia, moro em Porto Alegre, frequento Bonfim, Centro, Cidade Baixa. Começo a gostar de arte desde criança, quando eu frequento o Centro de Desenvolvimento da Expressão, o CDE, e também ao ver o meu pai tocando violão e minha mãe pintando aquarelas. Embora essa seja uma apresentação extremamente adequada do ponto de vista das relações interpessoais, de como a gente, enfim, vai se conhecendo, ela, para um portfólio, ela não é uma apresentação das mais adequadas, né? Um portfólio artístico, ele exige um outro tipo de formação, né, em que são sopesadas questões que falam a respeito dessa trajetória profissional e dos modos de inserção dentro da minha profissão. Então, essa outra apresentação, né, que está à direita, ela seria uma apresentação pessoal mais adequada, digamos assim, a ser incluída no escopo de um portfólio artístico. É também que alguns chamam, por exemplo, de mini-biografia. Não vou ler porque, enfim, a Mari já leu, mas eu queria trazer para vocês um outro caso interessante que a gente vai analisar logo mais, tá? E um caso imaginado. Então, resumindo, uma apresentação pessoal, né, dentro de um portfólio artístico, ela deve estar vinculada com a sua relação individual com a arte desde um ponto de vista profissional, compreendendo essa apresentação pessoal, né, como uma apresentação também de trabalho. Os artistas devem, portanto, ao apresentar-se, falar brevemente sobre a sua relação com isso que a gente vai chamar, por enquanto, de mundo da arte, e depois a gente desdobra um pouco melhor esse conceito e a gente discute ele juntos, mas, por enquanto, vamos deixá-lo assim, né? Os artistas, ao se apresentar, precisam falar sobre, primeiro, essa relação com o mundo da arte, segundo, sobre como eles fazem parte desse mundo da arte, ou seja, participam de exposições, fazem cursos em espaços de arte, participam de coletivos artísticos, fazem residências, estudam em determinada universidade, determinado ateliê e assim por diante, né? Como se inserem, então, nesse mundo da arte. E 3, sobre como pensam aí os seus próprios trabalhos artísticos, né? Então, um artista pode dizer que faz pinturas, outro faz grafite, vídeo, fotografia e assim por diante. Embora isso seja uma indicação, né, de um certo nicho dentro de uma certa categoria artística, né, eu faço pinturas, eu faço grafite. Também é interessante que um portfólio, a gente vai ver isso também mais adiante, desdobre essas informações de outros modos, né? Bom, eu faço pintura, mas como é que é a minha pintura? Como eu produzo essa pintura? Quais são as questões na pintura que me interessam e assim por diante? A gente também vai ver isso daqui a pouco. Então, eu trouxe para vocês um caso imaginado, né? Uma pessoa que não existe, mas que é bastante ilustrativa para, enfim, colocar as coisas assim no concreto. Vamos pensar, então, numa apresentação pessoal de uma artista suposta, imaginada, que se chama Nina Gomes. E vejam o modo, então, como a Nina Gomes ela se apresenta. Nina Gomes, ela se apresenta na terceira pessoa, né? Nina Gomes é artista visual, ativista e educadora social. Faz licenciatura em artes visuais na UERGS, ela participa de um grupo de pesquisa chamado Fotografia, Imagem e Cultura Visual. Desde 2020, ela integra um coletivo artístico chamado Agite, que reúne um grupo de mulheres em torno de diferentes expressões culturais, como dança, música, artes visuais e expressões populares. No seu trabalho artístico, ela procura investigar as relações entre materialidade dos objetos, suas relações com os contextos sociais e políticos.
Nos últimos anos, ela tem trabalhado sobretudo com a fotografia, o vídeo e a performance. Participou recentemente da exposição coletiva Potências da Matéria e da Imagem, com a curadoria da Joana Diniz, na Galeria Carta, Porto Alegre. Atualmente vive e trabalha em Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, quando essa artista imaginada, né, essa ficção que a gente está criando aqui para exemplificar as coisas, nos apresenta nos faz a sua apresentação pessoal, a sua mini bio desse modo, que elementos ela traz e que elementos são importantes também de aparecerem nessa apresentação pessoal. Primeiro, então, a Nina nos informa a respeito desse contexto, né, e de como ela entende a sua identidade inserida nesse contexto, que é o contexto do mundo da arte, o contexto da arte, o sistema da arte. Então, a Nina é uma artista visual, ativista e educadora social. É assim que ela se identifica, é isso que nos faz compreender o modo como ela vai, daqui a pouco, se inserir nesse mundo, e também é o que nos permite entender um pouco mais a respeito das suas atividades dentro desse campo, dentro desse contexto. Logo em seguida, ela vai falar que faz licenciatura na UERGS, né, em artes visuais, participa de um grupo de pesquisa e integra um coletivo artístico. Então, aqui, a Nina está nos trazendo informações a respeito do seu modo de inserção nesse contexto. Ela está inserida, primeiro, numa instituição de ensino superior, que trabalha com o curso de licenciatura em artes visuais. Ela também faz pesquisa, porque ela participa de um grupo de pesquisa vinculado a essa instituição, e ela também tem outras atividades que a inserem nesse contexto, na medida em que ela integra um coletivo artístico que se chama Agite, né? Então, ela nos traz também, agora, nessa segunda parte, elementos que, enfim, nos dão mais informações, digamos assim, a respeito do modo como ela está inserida nas práticas culturais artísticas. E, por fim, a Nina nos traz informações também sobre o seu trabalho artístico, né? Ela procura investigar aí relações entre a materialidade dos objetos e as relações com os contextos sociais e políticos. E, nos últimos anos, ela tem trabalhado sobretudo com fotografia, vídeo e performance. Então, aqui ela nos traz elementos que a gente poderia chamar de elementos poéticos, né? O que falam a respeito da poética da Nina Gomes, essa artista visual. A palavra poética, ela vem de uma palavra grega que é a palavra poiesis, né, que significa produção, né, um modo de produzir determinada coisa segundo certas razões. Então, quando a gente fala em termos de uma poética em artes visuais, nós estamos referindo também, normalmente, como cada artista encara, entende, pensa, reflete sobre a sua própria produção artística, sobre os seus próprios trabalhos e o seu processo artístico até produzir esses trabalhos e essas obras. Então, a gente tem esses três elementos que são super importantes, né? Primeiro, identificação e contexto. Segundo, como a Nina se insere nesse contexto. E, por último, como ela entende também o seu trabalho artístico ou a sua poética. Esse tipo de apresentação pessoal é uma apresentação desejada, digamos assim, dentro do contexto de um portfólio artístico. Vamos para a questão da trajetória artística agora. O que é interessante, né, fazer constar dentro de um portfólio artístico é, primeiro, a passagem de vocês enquanto artistas, né, ou a presença de vocês também como estudantes, pesquisadores, bolsistas em espaços formais de educação relacionados com as artes visuais. No caso lá da Nina, ela estava vinculada formalmente à UERGS, mas também é importante que vocês façam constar, ao discutirem a trajetória artística, a participação de vocês enquanto colaboradores, participantes em ações, projetos, programas, atividades que são realizadas aí por espaços relacionados com as artes visuais, ou por agentes também das artes visuais. É importante que conste, na questão da trajetória artística, a participação de vocês também como organizadores, coordenadores ou líderes, né, nessas mesmas ações, projetos, programas ou atividades. Vamos supor que, bom, de repente, vocês inscrevem um projeto, se tornam proponentes culturais de um projeto para um edital público. Vocês vão ser os proponentes e, naturalmente, talvez sejam os organizadores, os coordenadores ou líderes desses projetos. Então, é também importante que isso conste, né, na descrição da trajetória artística de vocês.
E, por último, é muito importante que a trajetória artística, ela, no contexto de um portfólio, ela englobe a participação de vocês como artistas em exposições coletivas e exposições individuais. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes, né, ao descrever, dentro de um portfólio artístico, a trajetória artística de vocês. Quais são as exposições que vocês participaram? Foram exposições coletivas, foram individuais, quem fez a curadoria, quem escreveu o texto de apresentação, quais outros artistas vocês estavam, com os quais vocês estavam expondo, no caso de exposições coletivas, em quais espaços a exposição foi realizada, e assim por diante. Então, a descrição da sua trajetória dentro de um portfólio, ela deve estar relacionada com esse mundo da arte, ou seja, esse contexto muito plural, muito diverso, né, de práticas culturais artísticas. E, sobretudo, com os modos pelos quais você está engajado e participa desse mundo. Então, o que interessa é, na verdade, isso dentro de um portfólio, né? Esse elemento que nos traz alguma informação a respeito dos modos de engajamento e participação dos próprios artistas no mundo da arte. Em relação à produção artística, né, o que a gente poderia, enfim, né, discutir em relação a isso? Então, no campo da cultura, a gente fala em termos de produção sempre que nós referimos essa função que vai ser aí desempenhada, realizada por um determinado agente, né, essa pessoa que realiza alguma ação. Então, essa função, ela também determina a ação e ela define essa ação. E, normalmente, ela é uma função que realiza, né? Então, produz algo novo no mundo onde antes não havia ainda esse algo. Então, ela é uma ação que está relacionada com essa capacidade de criar algo novo, né? O artista é, portanto, aquele agente cultural, um agente do campo da cultura, um agente individual do campo da cultura, que é responsável pela produção das obras de arte, né? E, por fim, então, logo, todo artista, né, para que ele seja minimamente compreendido e chamado pelos demais como artista, ele precisa produzir ativamente obras de arte, tá? Essa é uma compreensão bastante standard, assim, bastante padronizada, a gente pode e deve, eu acho, discutir ela depois, mas fica também o meu convite para que a gente pense sobre essas questões e com mais minúcia mais tarde. Então, é importante também considerar, né, que nós tendemos a pensar no artista como alguém que produz sempre sozinho, né? Essa é a nossa primeira tendência, de modo solitário, enfim, dentro do seu ateliê, né? Embora isso seja, em certa medida, verdade, é essencial, no entanto, que o artista também entenda que a sua produção ela pode ser dinamizada, ela pode ser movimentada, por exemplo, por uma vivência ativa, né, e por um engajamento nas outras práticas desse mundo da arte. Como, por exemplo, visitar outras exposições, ter contato com outros artistas, com a produção de outros artistas, ter contato com outros agentes e assim por diante. Mas a sua produção artística ela pode também ser dinamizada, movimentada, modificada, complexificada, também na medida em que essa produção ela vai gerando pontos de contato e pontos de articulação propositiva com outros agentes, sejam artistas, sejam críticos, curadores, professores, pesquisadores e assim por diante, né? Então é importante, né, pensar que o artista, ele tem um lado de um fazer solitário, mas também é muito importante entender que ele está inserido dentro de um contexto, ele está inserido num contexto de relações com outras pessoas e outros agentes que desempenham funções também diferentes dentro desse contexto, desse mundo da arte, né? Então, construir juntos projetos, não só obras de arte, né, como no caso, por exemplo, dos coletivos artísticos, é algo que também dinamiza, aprofunda e torna mais complexas, quero crer, assim, né, as reflexões dos próprios artistas a respeito dos seus trabalhos. Então, queria também considerar um pouco desse aspecto de uma circulação, né, social também dos artistas em contextos que são os contextos desse mundo da arte. Tá? Então, de todo modo, fazer a arte, né, ser um artista, eu acredito, deveria envolver ou
deveria promover, né, uma reflexão, uma espécie de meditação aí sobre uma série de perguntas, né? Quais sejam, né, essas perguntas? Por que eu faço obras de arte? Por que eu escolhi fazer a obra X, Y e Z? Como é que é o meu processo artístico? Como eu me organizo para produzir, né? Como é que eu estou organizado, tanto espacialmente quanto temporalmente para produzir? Eu tenho tempo para isso, eu não tenho, eu tenho espaço para isso, eu não tenho. Por que eu não tenho espaço? Por que eu não tenho tempo, né? O que eu sinto a produzir também é uma outra questão super importante. Quais são os afetos, as emoções que vão se dando ao longo desse meu processo artístico? Como eu enxergo o mundo ao meu redor? Como é que eu vejo esse mundo? Como é que eu penso? Qual é a minha perspectiva em relação ao mundo? Mas outras perguntas, elas também são importantes, né? Quais artistas são importantes para mim? Tem algum impacto na minha trajetória, no modo como eu penso a arte que eu produzo? Quais artistas são referências, né? Que tipo de arte eu produzo? Eu faço fotografia, eu faço pintura, eu faço vídeo, né? Por que eu escolhi fazer esses tipos, essas categorias artísticas? Qual é a singularidade dessas categorias que eu escolhi, com as quais eu escolhi trabalhar, né? Há uma singularidade na pintura, esse suporte artístico, ele tem uma singularidade, uma peculiaridade, e assim por diante. Quais ferramentas, quais saberes, quais habilidades eu uso, eu emprego também a produzir o trabalho que eu realizo. E aí vem questões também que vão ser super importantes para a nossa discussão de hoje, que é a questão do portfólio, né? Como eu registro o meu processo, né? Então como é que eu também estou criando mecanismos de registro e de memória sobre o meu processo artístico, como eu faço o registro das minhas próprias obras. Aí eu termino uma obra e eu ponho num canto da minha casa, é assim que eu me organizo, eu organizo meu ateliê, enfim, ou eu tiro foto, enfim, essa discussão, ela também é uma discussão mega interessante, mega pertinente para a gente hoje aqui. Como eu apresento esses meus trabalhos publicamente, né, onde eu apresento eles, e o lugar em que eu apresento esses trabalhos, no caso de exposições, ele muda essas obras, ele muda esses trabalhos ou não muda? Então, essas questões, elas são questões super importantes, eu acho. Eu, embora não seja artista, convivo com artistas há muitos anos, né? Tenho o maior carinho pela convivência com artistas, inclusive vários são amigos, mas eu acho que essas perguntas, elas, nessas conversas, elas estão sempre indo e voltando, né? Para quem, e se dando e se colocando para quem produz arte. Então, eu acho que é preciso, né? Entendo, pelo menos, que é preciso, de algum modo, sustentar, né, essas questões, encontrar em si algum lugar para elas, né, mesmo que eventualmente as respostas para essas perguntas sejam respostas provisórias, contraditórias, que não tenham respostas, né. O importante é que essas perguntas, elas vão sendo sustentadas pelos artistas, né, elas vão sendo endereçadas, e para elas vai sendo encontrado algum tipo de lugar também ao longo desse processo artístico, ao longo dessa produção, né. E, por último, a gente poderia discutir um pouquinho sobre a questão das obras de arte, né, e sobre como a gente, por exemplo, os artistas que se entendem, as pessoas que se entendem, os agentes que se entendem como artistas hoje em dia, estão inseridos num contexto que é o contexto da contemporaneidade, é o contexto contemporâneo, né? O que é isso? Então, o contexto contemporâneo, né, a nossa compreensão sobre o que é a arte, né, sobre como nós identificamos, como definimos, como chamamos, designamos a arte, ela é sobredeterminada por esse contexto da arte contemporânea, né? Esse contexto, ele vai estar situado num momento histórico que alguns autores vão chamar de pós-modernidade, outros autores vão chamar de contemporaneidade, a gente tem discussões teóricas, né? Mas, em muitos, assim, de grosso modo, né, em miúdos, esse contexto da arte contemporânea, o contexto da pós-modernidade, é um contexto global, né, de uma sociedade pós-industrial, muito marcada por uma revolução tecnológica, comunicacional, que está profundamente conectada, né, que herda uma série de práticas culturais que são históricas, originárias e também seculares, que são extremamente complexas, que têm as suas peculiaridades. É também um contexto global que está marcado pelas mudanças climáticas e pela necessidade de uma espécie de retomada crítica da nossa própria história, porque nós também desenvolvemos uma autoconsciência histórica. Então, esse é o contexto global, assim, em que a arte contemporânea também está
inserir. Então, a gente vai falar, nesse contexto, de uma dimensão muito ampliada das poéticas contemporâneas, né, que vão estar sempre se situando entre autorreferencialidade, ou seja, obras aí que são apresentadas que vão fazer discussões incorporadas sobre si mesmas, sobre serem obras de arte, sobre brincarem com essas definições tradicionais sobre a arte, mas também que fazem uma autorreferência à questão da sua própria herança histórica e ao fato de estarem inseridas num contexto, né, transgeracional de modificações históricas, né? A gente tem séculos de história da arte, uma história da arte também muito parcial, então essas obras elas também podem fazer essas brincadeiras, essas discussões semióticas autorreferenciais a respeito desse contexto artístico. As poéticas contemporâneas elas também estão situadas numa zona de hibridismo, né, em que elas hibridizam com outros suportes artísticos, né, palavra, som, arquitetura, vídeo e assim por diante. A gente pode falar também em termos de uma pós-produção, tem autores que falam em pós-produção, com isso querendo referir uma espécie de trabalho artístico que vai trabalhar com obras, com imagens, por exemplo, que já estão presentes, né, na nossa cultura visual. Então, o trabalho do artista seria, né, sintetizar, trabalhar, modificar essas imagens já presentes. A gente vai falar em termos também de uma desmaterialização e de um contextualismo. Contextualismo é esse aspecto de que as obras contemporâneas, as obras de arte contemporâneas, elas estão sempre inseridas num contexto de arte, elas refletem como esse contexto ele também depende de um contexto social bem mais amplo. E a questão da desmaterialização, que é um termo muito específico usado por uma pensadora da arte, a Lucy Lippard, tem a ver com esse potencial de dissolução de certos suportes tradicionais, como, por exemplo, a pintura e a escultura, né? Então, um exemplo paradigmático da desmaterialização seria esse trabalho do Francis Allis, um artista contemporâneo, em que ele sai pelas ruas da cidade do México durante várias horas de um dia, empurrando um bloco de gelo. Então, o que é a arte aqui? A arte é essa ação de empurrar esse bloco de gelo durante tantas horas, ou a arte são esses registros que vão sendo feitos pelas pessoas que estão auxiliando o artista, né? As fotografias, os vídeos e assim por diante. Então, esse também é um aspecto interessante da arte contemporânea, né? Onde é que a arte começa, onde é que a arte acaba? O que exatamente, ao nível de material, de artefato, de objetivo, define e institui o que é uma obra de arte e o que não é. Então, essa discussão ela é também uma discussão trichapaquente, assim, né, para a gente falar em termos de poéticas contemporâneas. Tá? Então, vocês também, enquanto artistas, podem trabalhar com um horizonte muito expandido, né, de suportes, né? Existem suportes mais tradicionais, como desenho, pintura, gravura, colagem, mas também existem outros, assemblagem, ready-made, texto, palavra, arte postal, livros de artista, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, se der tempo, arte participativa, instruções, mas também fotografia, vídeo, instalação, o site specific, né, que são aquelas obras feitas para um tempo e um espaço específico, e que passado esse tempo e fora desse espaço não existem mais, senão através de fotografia e modos de registro, mas também intervenções urbanas, grafite, performance, ação, web art, land art, sound art e as formas de arte que vão hibridizando entre diversos suportes contemporâneos, né? Então, existe um cardápio extremamente abrangente, digamos assim, para a inventividade artística, né? Então, é importante também, diante desse panorama super geral e também super amplo, né, pensar, na medida em que vocês se identificam com artistas e se entendem como artistas, o que vocês escolhem produzir, como, e também por que escolheram isso, né, produzir a coisa X e não a coisa Y. E como essas ideias artísticas, que algumas pessoas podem chamar de inspirações, intuições artísticas e assim por diante, elas se concretizam, elas se tornam concretas, né? Então é importante também pensar nesses modos de concretização
dessas intuições, dessas ideias artísticas na contemporaneidade, claro, considerar esse horizonte muito expandido, né? Bom, vamos para a segunda etapa, né? Para que servem, então, os portfólios e qual a sua importância? Os portfólios artísticos, eles servem para que essa trajetória artística e a produção pessoal de um artista sejam conhecidas por outras pessoas. Então, ele é importante para que, justamente, essa trajetória e essa produção circulem entre diferentes agentes que estão atuando nesse mundo da arte, sejam agentes individuais, pessoas, né? Professores, pesquisadores, críticos, curadores, montadores, arte-educadores, mas também agentes institucionais, né? Uma associação de artes visuais, uma instituição cultural, uma instituição museal, um museu, uma universidade e assim por diante. Então, o portfólio ele é importante porque ele garante uma forma de circulação entre diferentes agentes do mundo da arte, trazendo à tona essa questão da trajetória da produção pessoal de um artista específico. Então, eu falei que eu ia retomar um pouquinho depois essa questão do mundo da arte, então retomo agora, né? O conceito de mundo da arte ele foi um conceito estipulado lá em 1964 para tentar explicar como as artes visuais elas estão organizadas, elas estão estruturadas, né, dentro de uma estrutura de práticas sociais artísticas que é dotada aí de uma história, né, que tem uma história pregressa e que e práticas que são realizadas por agentes distintos, agentes diferentes, cada um com uma função distinta. Então, os conceitos de mundo da arte, campo artístico, sistema da arte, ecossistema da arte, contexto da arte, são conceitos ou noções utilizadas para tentar dar conta e explicar, né, essa estrutura organizada de práticas sociais, artísticas, dotadas de uma história e realizadas por agentes diferentes, com funções diferentes. Então, tem uma imagem muito profícua, assim, na discussão de sistema de arte, contexto da arte, mundo da arte, que é a ideia de tripé, né? Então, o sistema da arte seria uma espécie de banco, né? O mundo da arte, campo, ecossistema, o contexto, que estaria organizado e sustentado por 3 pés, né? Por um tripé relacionado à questão da difusão e da circulação, por um outro pé relacionado com a questão da produção e da formação, e por um terceiro pé que sustenta o sistema da arte relacionado com a questão do consumo e da divulgação. Então, vamos em cada um deles agora falar sobre um pouquinho. O eixo de difusão e circulação, ele vai estar relacionado com agentes individuais e com agentes institucionais. Os agentes individuais que se relacionam com o eixo de difusão e circulação são curadores, são os críticos, são as publicações, são os pesquisadores e assim por diante. E os agentes institucionais que se relacionam com a difusão e a circulação são os museus, as bienais, os espaços independentes ou espaços autônomos, as instituições culturais, as associações e assim por diante. E dentro da difusão, do eixo de difusão e circulação, nós também temos aí instilado, né, inserido, toda a questão do mercado da arte. Todo o circuito que faz parte também desse sistema da arte, mas que não é o todo do sistema da arte, e que está relacionado aí com as galerias, os leilões e as feiras. Tá? Já o eixo de produção e formação, ele também tem agentes individuais e agentes institucionais. Os seus agentes individuais são estudantes, visitantes, diletantes, o público em geral, mas também a mídia, né? E os seus agentes, digamos assim, mais institucionais são as coleções, os investidores e os compradores. Tá? Do lado do consumo e da divulgação, nós teríamos o quê? Em termos de agentes individuais e agentes institucionais. Os agentes individuais, os artistas e os professores, né? E, por outro lado, os agentes institucionais, as academias, as universidades, os ateliês, as escolas e assim por diante. Então, esse trabalho de um certo mapeamento desse sistema da arte, ele vem sendo desenvolvido, né, por exemplo, pela Maria Amélia Bulhões, desde 1995, também é desenvolvido pela professora Bruna Fetter, da URGS, e agora a gente também tem, ao nível do Colegiado Setorial de Artes Visuais, desenvolvido também pesquisas ao nível desse mapeamento
dos diferentes eixos desse mundo da arte ou desse sistema da arte. Bom, embora esse hibridismo aí de certos papéis, né, ou funções dentro desse mundo da arte aconteça, bom, tu tem um artista que daqui a pouco vai atuar como curador, ou um curador que daqui a pouco é professor e pesquisador, um artista que também atua como crítico de arte, assim por diante, ou como arte educador. É importante considerar, né, considerado também esse hibridismo, né, que se você é um artista, então a sua inserção nesse mundo, nesse sistema da arte, vai se dar, sobretudo, ao nível da produção e da formação. Tá? Então, esse é o eixo que estaria englobando, digamos assim, os artistas. Tá? E são literalmente os artistas que produzem obras de arte. E sem eles, não haveria razão para esse mundo, esse sistema sequer existir. Então, são os artistas que vão ocupar no sistema de arte, ou no mundo da arte, um lugar de centralidade, ou pelo menos que deveriam ocupar, né? Mas aí essa é outra história que a gente também discute depois. Por que eu estou trazendo essas informações sobre sistema e sobre mundo? Porque um bom portfólio, né, para que ele seja bom, é importante que também ele consiga apresentar informações que transitem, né, elementos que permitem identificar como um artista transita e circula, né, em diferentes instâncias desse mundo da arte ou desse sistema. Então, ora um artista vai estar fazendo a sua formação, né, então ao nível da educação, ou vai ser professor ao nível de docência, vai desenvolver pesquisa em arte, nível de produção pessoal, ou vai estar inserido em coletivos, ateliês individuais, residências, exposições, coletivas ou individuais, vai estar relacionado com os demais agentes e se relacionando com os demais agentes do campo do mundo da arte, vai estar participando de editais públicos, chamamentos e convocatórias, mas também vai ser premiado, eventualmente, né, participar de premiações, ou vai receber comissionamentos públicos ou privados, vai ter obras daqui a pouco presentes em acervos públicos, em acervos privados, né, que é o que a gente chama de coleções, e o que é, assim, o que todos os artistas querem, né, um relacionamento, sobretudo, com as galerias e as representações artísticas do mercado primário, o mercado que vende, no qual a obra ela sai direto do ateliê do artista para a galeria, e aí a galeria representa e faz a venda do artista. Né? Então, esse trânsito entre essas diferentes instâncias do mundo da arte é importante que apareça também ao nível dos portfólios artísticos. Vamos, então, à questão do que é essencial em um portfólio, agora trazendo a coisa bem para o objetivo. Né? Então, como regra geral, é essencial que um portfólio artístico ele apresente essas informações profissionais sobre a inserção, sobre a circulação e sobre a trajetória do artista e sobre as obras que ele produziu. E um bom portfólio é um portfólio que é objetivo, bem organizado e que está sempre sendo atualizado. Né? Então, essencial a um portfólio seria, primeiro, apresentação, o mini-bio, com informações gerais sobre inserção. Segundo, a listagem minuciosa aí das exposições individuais e coletivas. Terceiro, fotografias e registro dessas obras que estão sendo produzidas com seus respectivos dados técnicos. Quarto, fotos das obras nos seus contextos de exposição. Então, eu tenho uma obra lá que eu apresentei a fotografia, mas que estava numa exposição individual. Bom, eu tenho uma foto de como ela estava exposta na exposição, inclui no portfólio também, é algo que seria interessante. Outra coisa que se pode fazer, que se faz bastante em portfólio, é botar uma clipagem, que é um ajuntado de, por exemplo, matérias, né? Onde os artistas têm o seu nome divulgado no jornal, na mídia tradicional, nas mídias sociais, mas também, por exemplo, das exposições que participam e assim por diante, ou se teve o seu trabalho mencionado, pesquisado por algum pesquisador e assim por diante. Por último, a questão dos contatos, mídias sociais e etc. Essas seriam, eu acho, né, as informações mais essenciais que devem constar num portfólio artístico, mas quais seriam informações, então, complementares? Né? Outras informações sobre projetos relacionados com o mundo da arte, texto de outros agentes, seria legal, de repente, se vocês têm um conhecido que é pesquisador, que é crítico, que é curador, e ele escreveu um texto sobre o trabalho de vocês,
Bom, é legal incluir isso também no portfólio, pedindo autorização para a pessoa que escreveu, claro, mas isso também vai trazendo informações que são super importantes para quem está recebendo esse portfólio, para, enfim, avaliar, apreciar e assim por diante. E por último, vocês também podem, enquanto artistas, escrever textos, né, em tom mais pessoal, embora eu faça aí uma exortação, digamos, a vocês que sempre tentem focar na própria poética de vocês e no modo como vocês pensam a produção artística de vocês, né? Mas, claro, podem escrever em um texto com um tom mais pessoal, em primeira pessoa e assim por diante. Bom, vocês lembram então da Nina Gomes, que eu apresentei, aquela artista imaginada lá do início? Vamos então ver um exemplo de um portfólio. Vamos ver o portfólio da Nina Gomes. Então, esse é o portfólio da Nina Gomes. Ela apresenta o seu portfólio. Na primeira página tem uma imagem que é uma imagem de um trabalho dela, sangrando aí as margens do portfólio. Como ela se identifica, artista visual, ativista educadora social. Ali ao lado, à direita, vocês vão ver justamente a mini biografia da Nina, ou a sua apresentação pessoal. Na próxima página, vocês têm uma listagem das exposições coletivas da Nina Gomes, junto com as exposições individuais. Se vocês olharem em cada uma dessas atividades, ela vai dar o título da exposição, quem fez a curadoria, onde foi realizada e em que data. Tá? E nas exposições coletivas, ela poderia, se quisesse, ainda incluir o nome dos outros artistas que participaram com ela dessa exposição coletiva. Aí ela traz também uma imagem de uma série que ela fez, né, a série Máscaras ali, no contexto de uma das exposições coletivas. Ela insere onde é que foi essa exposição e quem tirou e quem é responsável por essa fotografia. Logo em seguida, a Nina vai nos trazer informações aí sobre as próprias obras dela. Então, ela traz uma primeira série aqui, né, que ela chama de Passagem, e ela nos dá informações, além das imagens, a respeito dessas obras. Então, ela traz 2 fotos aqui da série Passagem, e logo depois ela traz 2 fotos também de outros trabalhos, já de uma outra série de trabalhos que ela fez, que é a série Ruído da Cor. Depois a Nina traz também um texto que uma agente, né, a Marília Tedesco, que é historiadora da arte, professora e pesquisadora, escreveu sobre o trabalho da Nina Gomes. E lá para o fim do portfólio dela, ela traz então o endereço dela, o telefone, o e-mail e também o Instagram dela. O que a gente tem aqui nesse portfólio ao nível agora de, né, tornando a coisa um pouco mais concreta. O portfólio da Nina é construído numa folha A4, pode ser impresso numa folha A4, num layout paisagem, e ela trabalha sempre com 2 manchas gráficas, né? Então, o texto e as imagens vão sempre cair dentro dessas manchas, e essas manchas, então, elas vão orientando a construção do seu próprio portfólio. E essas mesmas manchas vão orientar o modo como a Nina vai diagramar as outras páginas do seu portfólio. Então, tudo meio que se encaixa dentro dessa arquitetura aí da informação que a Nina pensou, e que a gente chama de diagramação, que a Nina pensou para organizar o seu próprio portfólio. Bom, saindo agora do portfólio da Nina e indo para questões mais específicas de portfólio, o que é imprescindível, o que é essencial quando vocês trazem uma imagem do trabalho de vocês? É imprescindível que vocês tragam informações a respeito desse trabalho, né? Quem é o autor, né? Assim, no caso de vocês, botem ali o nome de vocês, a data de nascimento, depois coloquem o título desse trabalho, coloquem a data que esse trabalho foi realizado, as técnicas, dimensões, façam as medições desse trabalho e coloquem, por último, informações a respeito de onde é que ele está localizado. Está no acervo de vocês? Então está no acervo pessoal do artista. Ah, eu dei de presente para um amigo. Ah, então está num acervo privado. Ah, está num museu. Ah, então está num acervo do museu tal. Então essas informações, elas também são importantes. E aqui, nesse caso, a gente tem a imagem ocupando grande parte da página, porque a imagem, para um portfólio artístico, ela importa, e importa muito. Né? Então, é importante que vocês trabalhem com imagens grandes, né? Ou sangrando as margens, enfim, da página, ou numa dimensão bem maior que o texto. Então, a gente teria aqui esse outro tipo de recorte, de organização por mancha gráfica, né? Imagem, os dados técnicos, e vocês também poderiam usar outros espaços ali para informações complementares, ou, de repente,
No caso dessa imagem aqui, dessa obra ter estado presente numa exposição, vocês poderiam botar ali do lado onde ela esteve presente, na exposição tal, enfim, botar a imagem, a foto dessa obra numa exposição. Outra opção seria assim, né, com imagens uma do lado da outra, que é a escolha lá que a Nina fez no seu portfólio, né, então as duas imagens que têm a ver, por exemplo, de uma mesma série, né, elas podem vir juntas, né, isso também traz à tona essa questão de uma série, e também seguindo a mesma malha de composição e de diagramação que a Nina usou no seu portfólio. O que é importante aqui, né, em relação às imagens, que as imagens estejam em uma altíssima resolução, que elas sejam bem recortadas, que elas tenham uma boa iluminação, e que elas tenham sido tiradas com um fundo neutro, né. Não é legal a gente tirar lá a foto de uma obra de arte, certamente já aconteceu com vocês, e aí aparece, sei lá, o lado bagunçado do quarto, do ateliê e assim por diante. Tentem, então, também tirar as fotos dos trabalhos de vocês para o portfólio de uma maneira organizada, né, com fundo neutro, aí, que o que mais importa e o que vai chamar a atenção de quem está olhando o portfólio é a própria obra de arte, não outras coisas que são ali acidentais naquela imagem, né. Em relação aos dados técnicos, é muito importante o nome do artista, o título da obra, o ano de conclusão, os materiais e as técnicas que foram utilizadas, as dimensões desse trabalho e também a localização. Vamos supor que um curador quer fazer uma exposição com os trabalhos de vocês, mas o portfólio de vocês não traz as informações sobre as dimensões de um trabalho. Como esse curador vai saber exatamente onde colocar e como colocar esse trabalho no espaço expositivo para fazer a sua expografia? Ele não vai ter muita noção. Então, na medida em que vocês também trazem essas informações técnicas, por exemplo, de dimensão, isso ajuda os outros agentes a entender um pouco melhor como esses trabalhos podem ser organizados no espaço e assim por diante. Tá? Para um montador, a mesma coisa. Vocês podem ainda ser mais específicos e serem mais cuidadosos em relação à ficha técnica, né? Quanto mais informações dos dados técnicos vocês trouxerem, melhor. Né? Nesse caso aqui, a gente tem que essa obra está participando de uma série, tem aqui informações sobre o ano de criação dessa série, a gente tem uma descrição dessa obra, então o artista resolveu colocar uma descrição dessa obra, de como ela foi feita, quais são os seus materiais e assim por diante, e ele incluiu também uma categoria, ele entende esse trabalho como uma escultura. Né? Então ele poderia, por exemplo, entender esse trabalho de um outro modo, e aí ele também insere ali qual categoria artística ele entende o seu trabalho, e assim por diante. Então, recomendações gerais, né? Organize aí as imagens dos seus trabalhos por ordem cronológica, isso é extremamente importante num portfólio, dos mais atuais para os mais antigos. Vocês podem e devem priorizar quando houver as séries, né? E os trabalhos de uma mesma série, eles precisam, é bom que eles estejam agrupados ou próximos, e uma série normalmente ela vai evidenciar aí uma pesquisa artística em curso, né? Então ela indica que vocês estão pensando sobre a produção de vocês e pensando sobre os trabalhos como organizados dentro de uma lógica de produção, de uma lógica poética, e isso é muito bom. E, por fim, a qualidade das imagens ela é sempre muito importante, bem como os modos que vocês vão escolher para fotografar e apresentar as obras. Tá? Então, aqui tem umas sugestões de fotografia para obras, tem opções que são mais elaboradas, mais caras, com câmeras, por exemplo, né, que exigem toda uma infra e um investimento que nem todo mundo pode, né, mas existem opções também que vocês podem criar com alguma criatividade para atender esses requisitos de um portfólio bem organizado e bem diagramado. Tá? Bom, Guilherme, Oi. Desculpa te interromper, só para avisar que eu estou lançando a lista de presença agora no chat, tá? Tá bom. Obrigado. Bom, como começá-los? Como a gente começa os portfólios, então? Primeira questão, comece organizando as obras que já estão prontas, né? É importante que vocês organizem esses trabalhos que já estão concluídos. É importante também que vocês escolham o que vai ser incluído e o que não vai ser incluído no portfólio. Bom, talvez vocês queiram incluir uma obra, mas não outra obra, né? E é importante que vocês também saibam, né, o porquê que essa obra vai estar inserida no portfólio e outra tu vai deixar de lado, e assim por diante.
é muito importante que vocês estabeleçam esses dados técnicos de cada uma das obras. Então, façam esse trabalho num caderno, enfim, no modo que vocês preferirem de registro, de ter esses dados técnicos à mão das obras de vocês. Tirem fotos, registrem essas obras, né, relacionem essas imagens com seus dados técnicos, façam uma listagem disso, organizem e acondicionem bem, sempre que possível, o acervo pessoal de vocês enquanto artistas, né, e seguindo sempre as recomendações de que lugares bem secos e sem luz são bons, lugares úmidos e muito ensolarados, às vezes, na maior parte das vezes, não são nada bons, né, para obras de arte. Escreva toda a parte textual do seu portfólio, então toda aquela parte do texto de apresentação, deixem já isso pronto. Organizem as imagens dos trabalhos que vocês escolheram e também já organizem as fichas técnicas dessas imagens, dessas obras. Escolham uma diagramação, no caso aqui da diagramação do portfólio da Nina Gomes, ela escolheu aquela diagramação layoutada em paisagem, né, com duas manchas de texto. Vocês podem escolher outros formatos, de repente vocês têm formatos que vocês preferem, escolham outros, né? Mas é importante que essa diagramação também ela esteja organizada ao longo do portfólio. Bom, nono, façam a montagem aí desse portfólio no programa que vocês preferirem, a gente vai falar sobre isso logo a seguir, e mantenham esse arquivo que vocês usaram para fazer a montagem sempre acessível, né? Sempre editável. Para quê? Para caso vocês precisem evoluir o portfólio, fazer atualizações no portfólio. Bom, montado o portfólio, exportem um PDF e vocês têm aí um portfólio que pode ser enviado para outros agentes, né? Vocês também podem imprimir os portfólios, né? E podem pensar também de maneiras criativas em relação aos portfólios. Não tem nenhuma exigência em relação a como vocês vão imprimir e diagramar. É importante que outros elementos estejam presentes, né? Aqueles elementos que eu falei inicialmente. Bom, e como a gente desenvolve, então, e evolui aí os portfólios, né? A evolução, né, o desenvolvimento, a atualização desse portfólio, ele vai respeitar aí um certo ritmo próprio de vocês, enquanto artistas, da produção de vocês. Então, conforme vocês produzem e vão terminando algumas obras, é importante que essas novas obras também sejam incluídas nesse portfólio, né, se vocês assim quiserem. Depois, é importante que na parte da apresentação pessoal de vocês, ou da mini-bio, vocês também atualizem os dados pessoais e profissionais, sempre que for necessário. Vamos supor que vocês fizeram um portfólio no início da graduação em artes visuais. Bom, agora vocês terminaram a graduação, vocês já estão formados, licenciados em artes visuais. Esse portfólio ele já está desatualizado, precisa ser atualizado, então é importante que ele também esteja acessível, como eu havia comentado antes. Atualizem, né, sobretudo as exposições individuais e coletivas, deixando sempre essas últimas exposições mais perto, assim, né, em lugar de prioridade para quem está lendo. Porque, voltando, as exposições coletivas e individuais, elas são, assim, uma das coisas mais importantes numa carreira artística, né. E, por último, se algum conhecido ou amigo, né, atuar como um agente do mundo da arte, crítico, curador, pesquisador, historiador, professor, etc., arte educador, e escrever um texto sobre o teu trabalho, sobre uma exposição da qual o teu trabalho participou, é importante sempre também pedir autorização e incluir esse texto no portfólio, uma coisa que também vai trazendo outros elementos para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, né? Então, a evolução, a atualização desse portfólio, ela se dá sempre atualizando o nível dessas informações que estão ali alocadas, estão ali organizadas, né? Bom, colocando as mãos, né, a mão na massa aí para fazer os portfólios. Vocês podem usar uma infinidade de programas. Algumas pessoas se dão super bem com o celular e usam um aplicativo bastante famoso que chama Canva. É possível que vocês usem o Canva para organizar os portfólios de vocês. No celular, às vezes, é um pouco mais desafiador, porque os arquivos ficam meio escondidos, tu tem que fechar a tela para buscar uma coisa numa pasta e assim por diante. Então, mas algumas pessoas, né, têm muita facilidade e agilidade e fazem no Canvas, e fazem rápido, e fazem bem. Enfim, é uma super opção de trabalhar com o portfólio no Canvas. Outras pessoas vão preferir, por exemplo, trabalhar com programas mais específicos, por exemplo, os programas lá do pacote Adobe, né? Tem um programa específico do pacote Adobe, que é o InDesign. O InDesign, ele é um programa que foi pensado para editoração de livros, de revistas e assim por diante. Então, os portfólios
caso vocês dominem, né, e tenham experiência em mexer no pacote Adobe, por exemplo, no Photoshop ou no Illustrator, que são outros programas desse pacote, vocês podem se experimentar, se aventurar também no InDesign para montar o portfólio de vocês, portfólio artístico de vocês nesse programa do pacote Adobe. É perfeitamente possível que vocês também façam, né, o portfólio de vocês num modo de apresentação lá do Google, por exemplo, né? Como eu fiz aqui o portfólio da Nina Gomes. Eu fiz dentro da apresentação que eu preparei para vocês, diagramei o portfólio dela. É possível que também vocês diagramem o portfólio de vocês dentro dessa apresentação aí, do modo apresentação do Google Drive. Vocês podem também fazer. E é bom porque é um programa acessível e gratuito, né? Não é um programa pago, como o caso dos programas lá do pacote Adobe, né? Vocês também podem usar, por exemplo, um editor de texto, como o Word, o velho e básico Word, né? O confiável Word, para fazer também a diagramação dos portfólios. Tá? Então, vocês devem escolher a plataforma na qual vocês se sentirem mais à vontade e acharem que vai dar também menos trabalho e confusão para vocês. De repente, vocês são super ágeis no Word, mas já são menos ágeis num programa tipo Canva. Escolham o Word, façam no Word, vai ficar mais fácil para atualizar esse portfólio, vai ficar mais fácil para exportar o arquivo e assim por diante. Algumas pessoas também usam portfólios online, né? E são super populares, são usados por uma série de artistas, né? Eu estou trazendo aqui um exemplo do Denilson Baniwa, que é um artista indígena bastante importante. O Denilson tem o portfólio dele, ele tem um portfólio específico, se a gente pede para o Denilson, ele nos manda portfólio, mas ele também tem um portfólio online. Isso é bom na medida em que isso também ajuda naquele aspecto de uma circulação desse portfólio. Então, se o portfólio de vocês ele também está disponível nas mídias, ele é um portfólio que vai ter mais acessos e vai ter uma circulação maior entre diferentes agentes do mundo da arte, mas que também pode ter uma circulação entre pessoas aí que não são necessariamente agentes, que são, enfim, público em geral, interessados, diletantes e assim por diante, né? Então, o portfólio do Denilson ele é bem, assim, super bem montado. Depois eu posso passar o site do Denilson para vocês. Eu gosto bastante dos trabalhos do Denilson e ele vai misturando ali no seu portfólio, conforme ele vai apresentando os diferentes trabalhos. Então, o Denilson tem trabalhos em colagem, o Denilson tem trabalhos em instalações, tem trabalhos em site específico, e ele vai com performance, com ação, e ele vai aí nos colocando todas as imagens desses trabalhos, e conforme também tu vai clicando nessas imagens ali que aparecem nesse portfólio online, que fica uma coisa meio Instagram, assim, com as fotinhos uma do lado da outra, ele vai abrindo maior as imagens e te dando mais informações que o Denilson incluiu ali. Ele vai incluir o título do trabalho, enfim, outras informações que ele acha relevante. Uma outra forma de vocês terem uma espécie de portfólio, mas eu recomendo que, se fizerem essa escolha do Instagram, que também tenha um outro portfólio, né, um portfólio em PDF, diagramado, bonitinho, mas uma outra forma é também vocês organizarem os trabalhos dentro de um arroba ali do Instagram específico para os trabalhos artísticos de vocês. Muitos artistas também trabalham assim. Eu trouxe para vocês dois exemplos, o exemplo do Opa Vivará, que é um coletivo artístico de arte contemporânea do Rio de Janeiro. É um coletivo que eu gosto bastante, tem trabalhos super interessantes, e eles têm esse modo de organizar no Instagram os trabalhos deles. Eles vão apresentando imagem dos trabalhos sendo ativados na rua, sendo usados e experimentados por pessoas, mas eles também vão nos botando informações a respeito das exposições que eles participam e assim por diante. Então é como se fosse um perfil mais focado nesse perfil profissional aí do Opa Vivará, no seu perfil artístico. O trabalho de um outro artista que eu gosto bastante, que aparece aqui no Instagram, né, e que e faz um uso peculiar do seu Instagram como portfólio, é o Jefferson Medeiros, um artista também do Rio de Janeiro. Então ele vai apresentando, usando aquele recurso do Instagram, né, de mostrar sempre 3 fotinhos, e ele vai montando então o feed a partir dessa ordem, dessa lógica de 3 em 3. Então, ele vai, em cada linha de 3, cada conjunto de 3, ele apresenta um trabalho. E aí, tu clica sobre os trabalhos, tu tem mais informações sobre esses trabalhos, né? Título,
dimensões, se tem algum texto que ele escreveu junto ou não, e assim por diante. Então, também é um modelo que vem sendo cada vez mais usado hoje em dia, né? O uso das mídias sociais, do Instagram, do Behance. O do Denilson Baniver é o Behance, tá? Aqui já é o Instagram, que é utilizar essas novas mídias para apresentar as obras de arte. Isso garante também uma pulverização, uma capilarização desses trabalhos e uma lógica de consulta e de conhecimento deles por outras pessoas também muito maior do que ficar só com o portfólio andando, assim, mandando por e-mail e assim por diante. Também é uma possibilidade. Mas nesses casos, de novo, eu recomendo que vocês tenham um portfólio em PDF bem organizado, porque, enfim, o portfólio de vocês também pode ser pedido por um outro agente, um galerista, um curador, um crítico e assim por diante. É legal que vocês também possam ter informações sobre o trabalho de vocês, né? Eu, por exemplo, fui escrever um texto no retrasado ao passado, escrevi um texto sobre a questão da bandeira do Brasil e tal, e fui pedir para o Jefferson um portfólio, mais informações sobre o trabalho dele, ele me mandou. Então, isso também vai gerando um conhecimento, as pessoas vão se conhecendo, criando relações, isso é muito legal também no mundo da arte. Esse sistema de trocas que o Instagram cria é, na minha avaliação, bastante virtuoso assim, para as artes visuais. Bom, e para encerrar, para a gente encaminhar para o encerramento, porque eu já falei bastante, assim, né? Peço até desculpas para vocês, devo estar chateando alguns. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos livros de artista, tá? Porque a gente falou de portfólio, essa questão da profissionalização, da qualificação, e é importante não esquecer também que existem questões que são questões propriamente artísticas e que são questões que também devem interessar os artistas. Acho que é muito cruel quando um artista também fica pensando só no aspecto né, de si como profissional. Assim, ele também precisa pensar a respeito das obras que está produzindo, de como está produzindo. E acho que pensar, então, a minha sugestão é que a gente também pense o portfólio artístico não como a mesma coisa que livro de artista, porque não é a mesma coisa, e a gente vai ver isso logo em seguida, mas como uma forma de escapar desses requisitos super profissionais e formais e objetivos de um portfólio artístico. Se tem algo que convoca vocês artisticamente em relação a trabalhar com texto, a trabalhar com esse aspecto do papel, uma coisa mais em formato de, enfim, de portfólio mesmo, de livro, de encadernação, vocês podem trabalhar com a questão dos livros de artista. Então, o que seriam os livros? Os chamados livros de artista, eles são diferentes dos portfólios artísticos, enquanto os primeiros são em si mesmos obras de arte, né? Os livros de artista são obras de arte, os segundos são documentos profissionais de apresentação e de divulgação do próprio trabalho. Então, eu trago aqui umas citações, né, interessantes para vocês. Aqui uma citação do Paulo Silveira, que é professor da URGS e tem um doutorado, escreveu uma tese de doutorado incrível sobre a questão dos livros de artista. Ele nos traz o seguinte, né, que os livros de artista eles são entendidos como um campo de atuação artística, ou seja, como uma categoria de arte e, simultaneamente, como um produto desse campo, um resultado específico das artes visuais. Então, está incluído aí o conceito de livro como um objeto de arte, né? Então, ele vai dizer, ele utiliza a noção livro de artista para designar um campo, uma categoria artística, onde a arte se dá em exposição pela conformação do livro, né? Então, a iniciativa artista, produtiva, artística de vocês, ela vai, quando quiserem fazer um livro de artista, se conformar a esses limites, né, do suporte, que é o próprio livro, né, com uma ênfase aí na compreensão de seus limites. Qual é o limite de um livro, né? É uma página, é a capa, é a própria letra, o que está escrito no livro, né? É a leitura, enfim. Tudo isso é interessante de pensar quando vocês também estão trabalhando não necessariamente com os portfólios, mas sobretudo com os livros de artista. Tá? Então, o Paulo também nos traz um elemento aqui a respeito de como os livros de artista eles surgem na história da arte, né? A gente pode retroceder, então, no tempo, né, indefinidamente, em busca dessa origem do livro de artista enquanto uma obra de arte, enquanto uma categoria artística, isso é um fato, né? A gente volta, por exemplo, lá para o Marcel Duchamp, um importante artista francês que
fez aquela viragem, né, proto-contemporânea nas vanguardas artísticas. Existem livros do Duchamp, por exemplo, A Caixa Verde, que são claramente um livro de artista, né? E aí o Paulo vai também dando outros exemplos da história da arte, Leonardo da Vinci, seus cadernos, né, lá do século XV, do século XVI, mas ele chama a atenção para uma coisa super importante, né? É só no final, então, do século XX, que o entendimento a respeito da autonomia desse tipo de obra de arte é legitimado. Então, é só no século XX que se passa a compreender o livro de artista enquanto um suporte artístico por excelência. E isso principalmente a partir dos anos 60, 1960, pela mutação agora ao nível do conceito de arte, né? Lembrem daqueles exemplos que a gente falava lá quando a gente estava discutindo a questão da arte, que é causada pelo que a gente chamou de conceitualismo nas artes visuais, né? A questão da arte conceitual. Então, eu trago aqui uns exemplos agora para dar uma ilustrada e para a gente também se encaminhar para um encerramento vendo belas imagens, né? Esse é o exemplo que o Paulo Silveira traz à tona, né? É o livro A Caixa Verde, do Marcel Duchamp. Então, o Duchamp, ele organiza esse livro, que é, vejam que interessante, uma espécie de portfólio, porque ele também traz elementos de outras obras de arte dele, né? Então, tem ali o grande vidro, tem ali o moedor de chocolate, né? Então, tem ali o nu descendo a escada. Então, vocês encontram uma série de elementos de outras obras, fotografias, esquemas do próprio escritos pelo próprio Duchamp, que ajudam a ilustrar um pouco melhor seu pensamento artístico, no que ele estava interessado em pesquisar como artista, né, em trabalhar o nível também da representação e do conceito por trás dessas suas obras. Mas esse livro, né, A Caixa Verde, foi preparada pelo Duchamp logo depois que ele, então, apresenta aquele importante trabalho que é A Noiva Despida por Seus Celibatários mesmo, que também é conhecido como O Grande Vidro. Então, ele apresenta esse trabalho em 1915, são um sanduíche de vidro, né, em que o Duchamp coloca ali tinta a óleo, folha de cobre, fio de cobre, pó, né, poeira, e faz um sanduíche entre painéis de vidro. E numa movimentação dessa obra que foi terminada em 1915 para uma exposição, em 1923 ela se quebra, né, o vidro quebra inteiro, e o Duchamp decide acolher, né, essa fatalidade, aí, essa adversidade do destino, de um acidente, né, que aconteceu com essa obra, e acaba incorporando esse acidente na própria obra. Então a obra hoje ela é mostrada como estando quebrada, mas a Caixa Verde ela surge também, né, dentro das intuições do Duchamp, como uma forma de leitura desse trabalho. Então, a Caixa Verde, ela normalmente é exposta perto do grande vidro, e ao olhar e apreciar o grande vidro, você também pode ir ali, ou deveria poder ir ali e mexer na Caixa Verde e ver esses muitos elementos que o Duchamp foi organizando dentro dessa sua Caixa Verde e que fazem parte também dessa obra maior. Então, ele está nos convocando também, enquanto contempladores, para uma experiência com a arte, que não é mais simplesmente uma experiência visual, né, da retina, retiniana, mas é também uma experiência intelectual. Ele quer que a gente procure nesse mundaréu de papel elementos para entendermos, então, esses sanduíches de vidro aí que ele nos oferece, também esses indícios representacionais que ele faz no grande vidro. Se a gente começa a falar muito desse trabalho, eu sou apaixonado por ele, gosto muito, mas tem todo um diagrama que a gente poderia tirar desse trabalho, é fascinante, assim, mas fica para uma conversa aí realmente de outro dia com vocês. Tá? Então, mais fotos aí da Caixa Verde, agora com seus papéis, anotações do próprio Duchamp e imagens das obras e também de partes que estão na Caixa Verde. Vejam que interessante o modo como ele organiza todas essas coisas. A gente podia pensar aí também, em certa medida, como um portfólio, né? Um portfólio super artístico, né? Super objeto de arte, com as suas peculiaridades, singularidades, associado a um outro objeto que o Duchamp produziu, mas ainda assim um objeto que traz à tona também elementos que a gente estava conversando lá no início sobre o portfólio artístico. Depois a gente tem também um outro trabalho do Alan Caprow, agora um trabalho de 1970,
importante artista também que trabalhou com ações, atividades, instruções. Nesse trabalho, o Alan Caprow sai com uma série de amigos pelas ruas de Berkeley, a cidade onde eles moravam, e eles saem carregando cadeiras pela cidade. E sempre que eles sentam em algum lugar, eles tiram fotografias desses momentos de descontração e de descanso. Então, o Caprow organiza essas fotografias que foram tiradas desses momentos e coloca tudo isso num envelope, e isso se transforma, então, numa espécie também de livro de artista, documentando, falando a respeito de uma atividade, de uma ação específica que foi realizada pelo Caprow, mas que também, vejam que interessante como ele diagramou e como ele montou as imagens, tem todo um elemento, né, singular, próprio, de montagem, de diagramação, super singular, super interessante, né? Então, também poderia ser considerado como uma espécie de livro de artista. A gente tem um outro exemplo super famoso, né, que é do Arthur Barril, um artista brasileiro, onde ele apresenta esse livro de carne, né? Então, ele faz um livrinho a partir de um pedaço de carne e apresenta isso como um livro, né, um livro de artista, né, o livro de carne do Barril, feito em 78, 79. Foi exposto numa Bienal de São Paulo, esse livro de artista do Barril, e interessante porque é um dos aspectos que interessa também esse artista de trabalhar, né, é a questão de como os materiais, eles são, enfim, alguns materiais são efêmeros, são precários, né, então tem todo um processo de desfazimento, de apodrecimento, né, junto com essa exposição. Então, expor esse trabalho é encarar também, né, o seu processo de apodrecimento, porque esse livro ele apodrecia em 2, 3 dias ali exposto na Bienal de São Paulo, precisava depois ser trocado. Então tem toda uma questão interessante de experimentação, radicalização conceitual dos suportes contemporâneos, né? Mas também, vejam que interessante, o Barril faz o livro entre 78 e 79, então num período super complicado, assim, né, da história brasileira, que foi o período ditatorial. Então, esse trabalho, em certa medida, ele também fala sobre a repressão do período da ditadura e sobre, enfim, esse período sangrento da história brasileira. Então, ali ele também traz uns outros elementos sobre esse livro de carne, nos dá outras informações interessantes, né? Deixo aqui para vocês darem uma olhada e depois eu passo para vocês se vocês quiserem ler com mais calma, mas também a gente encontra no Google isso facilmente. Eu queria aí terminar com outros 2 exemplos, né? Esse livro do Valtércio Caldas, um artista também brasileiro, esse livro é da coleção do Marx, e chama O Colecionador. É um livro também de artista. Então, o Valtércio nos apresenta aí essa questão do fim, né? O que é esse fim? Bom, talvez ele esteja fazendo uma referência enquanto artista ao escolher o livro, né? Uma discussão das teorias da arte, da filosofia da arte, que é a questão do fim da arte, uma questão que foi formulada por um filósofo lá no século XVIII, que foi no século XVIII, que foi 18 para 19, que foi o Hegel. Tá? Então, ele está brincando com essa questão do fim da arte também, né? E nos apresentando isso de uma outra maneira através do seu livro. E eu concluo, então, com um livro também de artista, do Otacílio Camilo, um artista aqui do Rio Grande do Sul, um artista bastante importante, que teve uma retrospectiva no Margs, que foi curada pela Isis, em curadoria da super linda da Isis Abreu. Então eu trago também aqui para a gente encerrar um livro do Otacílio, um livro de artista do Otacílio Camilo, em que ele também apresenta aí alguns dos trabalhos dele, né, as suas ideias e assim por diante. Então, por que trazer essa questão do livro de artista, né? Porque no momento em que vocês estão muito absortos na composição de um portfólio, se lembrem que essa coisa de escrever e de trabalhar com papel, com essa ordem de portfólio de organização, encadernação, também pode envolver todo um lado artístico de composição e de imaginação e de inventividade, de pesquisa artística, que é o que a gente chama de livros de artista. Tá? Deixo aqui essa também citação para como assim, um gostinho de quero mais, depois passo para vocês também a apresentação, vocês leem com mais calma, mas eu vou encerrar para que a gente possa também fazer uma discussão e um debate. Agradeço muito a presença de todos, a atenção, desculpem se incomodei vocês com texto demais, e muito obrigado.
Obrigada, Guilherme. Obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, todas essas informações. Tenho certeza que a tua formação vai ser fundamental, né, para a gente ter os portfólios bem completos, coesos, organizados, com todas as informações que são importantes para avaliação, né? Esse é um critério bem importante de seleção que a gente tem no Prêmio Dana esse ano, que é o portfólio artístico, que os artistas vão poder usar não só no Prêmio Dana, né, mas para, enfim, outros editais. E, minimamente, eu acho que todos os artistas têm que ter esse portfólio, que é o currículo, né? Enfim, maravilhosa a tua apresentação, os exemplos que tu nos trouxe. Adorei o fechamento ali com os livros de artista, né? Que são obras de arte, né? Na verdade, em formato de livros.